Fala pessoal, professor Matheus aqui para a gente começar mais uma aula de história, né? Hoje nós vamos falar de Alta Idade Média, saindo da história antiga, indo para a Idade Média. A frente é a aula é a aula 11. Então nós começaremos nosso estudo sobre a Alta Idade Média depois ali da queda do Império Romano, depois da invasão dos povos bárbaros a Roma do Ocidente. A gente dá início então à Alta Idade Média, tá? A Alta Idade Média que vai do século V, tá certo? Até o século XI, tá? Esse é o período ali da Alta Idade Média, né? Eu trouxe aqui para vocês um pequeno quadro, né, para a gente entender como é que funciona a divisão ali da Idade Média. A Idade Média, ela vai se dividir em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média que vai do século V até o século X. Começa com a destruição ali, com o ataque à dominação de Roma, né, desestruturação da sociedade romana pelos povos bárbaros germânicos, tá? Vai passar ali pela formação, depois a gente vai estudar do Reino Franco, os principais reinos bárbaros que vão se formar, dentre eles o principal, o Reino Franco, né, da dinastia carolíngia do Carlos Magno. Nós vamos ver também o surgimento ali, a formação do Império Bizantino, que nós vamos estudar na aula de hoje, e também o surgimento e expansão do islamismo. Sendo que formação do Império Bizantino e surgimento do islamismo, a gente fala que é a Alta Idade Média oriental, pois esses dois grandes impérios vão ficar dentro do Oriente. E no Ocidente nós vamos ver, depois do Reino Franco, o surgimento do feudalismo. Mais para frente estudaremos lá a Baixa Idade Média, tá? Que começa no século X e vai até o século V, com a famosa Guerra das Cruzadas, o renascimento comercial urbano, terminando ali com a famosa crise do século XIV. Então, basicamente, esse é um transcurso sobre a Idade Média, sobre o que nós vamos estar estudando dentro da Idade Média. Então vamos começar aqui pela Alta Idade Média, falando aqui do Império Bizantino, né? Império Bizantino, para começar aí, nós temos que falar que ele surge ali na antiga Roma do Oriente, tá? Lembrando aqui que a Roma vai ser dividida em dois locais, né? No finalzinho ali, por Constantino e Teodósio, sendo que um vai ser a Roma do Ocidente, né? Com a capital em Roma, e o outro é a Roma do Oriente, com a capital em Constantinopla, tá certo? Senhores, a Roma do Ocidente vai ser atacada pelos povos bárbaros germânicos e quem vai continuar de pé é a Roma do Oriente, que vai acabar ganhando um novo nome, né? A gente vai chamar de Império Bizantino. A Roma do Oriente se transforma então em Império Bizantino. Por quê? Senhores, a gente tem que falar que a Roma do Oriente, principalmente o Império Bizantino e a cidade de Constantinopla, ela é a síntese de dois mundos, o mundo grego juntamente com o mundo romano. Por quê? Porque lá em Constantinopla, inicialmente, ela era uma cidade grega conhecida como Bizâncio. Essa cidade depois vai ser dominada pelos romanos, tá certo? E vai se transformar em Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, tá certo? Depois que Roma é invadida pelos povos bárbaros germânicos, lá no século V, nós vamos ver que ela vai se transformar em Império Bizantino. Hoje, a cidade de Constantinopla é atualmente Istambul, né? A cidade de Istambul que fica na Turquia, entre o Mar Egeu e o Mar Negro. Já vou mostrar no mapa para vocês. Senhores, os destaques ali do Império Bizantino que eu tenho que saber. Primeiramente, Império Bizantino vai do ano 395 até 1459, tá? Onde ela vai ter a queda e o fim do Império Bizantino, tá? O destaque, primeiramente, é uma cidade comercial, uma cidade urbana, comercial, tem muito comércio, tá? Diferente depois do que nós vamos ver lá no feudalismo, na Idade Média, da Europa Ocidental, o Império Bizantino, ele é uma cidade comercial, uma cidade muito urbana, bem urbanizada, tá certo? Ela é uma monarquia despótica, ou seja, os reis comandam em todos os aspectos, tá? Os reis estão no poder. Outra coisa, nós vamos ver e identificar nessa questão de relação de poder o Césaropapismo, aonde o imperador do Império Bizantino é também o líder da igreja, o líder da religião, ou seja, é uma teocracia, o poder político é apoiado pelo poder religioso. No caso aqui da religião, nós estamos falando do cristianismo. Sim, o cristianismo romano vai continuar ali sendo utilizado dentro do Império Bizantino, tá certo? Quem vai comandar esse cristianismo? Nós teremos dois líderes. Um deles está lá em Roma, aquela Roma que foi invadida pelos povos germânicos, tá certo? Na cidade de Roma, que nós teremos o Papa. Já no Império Bizantino vai ter um segundo líder, que é o imperador do Império Bizantino, o Patriarca. Ou seja, quem morava no
Império Bizantino nessa época, ele obedece a os dois grandes líderes religiosos, tanto o Papa em Roma, como também o Imperador do Império Bizantino. A gente vai ver que isso aí vai ter vários problemas, tá? Eles vão acabar tendo vários atritos. Às vezes o Papa queria uma coisa, o Imperador do Império Bizantino queria outra, e vai acabar tendo algumas discussões entre esses dois líderes, tá certo? Continuando, aqui um mapinha para vocês entenderem qual foi o procedimento ali de queda de Roma. Nós vamos ver ali os povos bárbaros invadindo Roma, né? Os francos, os búlgaros, os alanos, suevos, visigodos, ostrogodos, tá certo? Os anglo-saxões, todos eles, como vocês conseguem observar neste mapa aqui, vão acabar invadindo e atacando a Roma do Ocidente, tá? Enquanto isso, a Roma do Oriente ali, caracterizado pela famosa risca ali que Teodósio vai fazer, ela vai continuar com a sua capital aonde? Em Constantinopla, tá? A Roma do Oriente vai continuar e vai se transformar em Império Bizantino, e naquele quadradinho ali vocês conseguem ver a capital do Império Bizantino, que era a cidade de Constantinopla, tá certo? Então é basicamente isso que acontece. Enquanto os povos bárbaros atacam a Roma do Ocidente, o Império Bizantino se fecha, né, e se transforma lá, a Roma do Oriente vai se transformar em Império Bizantino. Pessoal, sobre o Império Bizantino, a gente vai ter vários líderes, vários imperadores, mas nenhum deles é mais importante do que um cara chamado Justiniano. Justiniano será um dos mais importantes imperadores do Império Bizantino. Ele vai governar de 527 a 565. Por que ele é tão importante? Ele vai fazer algumas coisas, tanto na questão religiosa, na questão do direito, e principalmente, ele é um dos únicos imperadores que consegue dominar e expandir alguma coisa. Os outros imperadores só vão conseguir perder território, ou seja, perder território para os bárbaros germânicos ou perder territórios para os muçulmanos, que vão estar expandindo a partir do ano de 630. Ou seja, o único imperador que consegue de fato dominar e conquistar os povos bárbaros germânicos é o imperador Justiniano. Inclusive, o grande plano dele era conseguir reconquistar a antiga Roma do Ocidente, né? Ele queria formar de volta o Império Romano, tá? Então ele é o único que tem uma expansão territorial para o Ocidente, tá? Dentro da questão do direito é muito importante lembrar de Justiniano. Por quê? Porque ele era um amante das leis. Ele adorava as leis do Império Romano, como adorava as leis que foram criadas pelo Império Bizantino, e ele vai criar ali um compilado dessas leis. Nós iremos conhecer ali os 3 livros de leis lançados por Justiniano. Em 533 ele vai lançar a Digesta, né? O Digesto, que nada mais é que uma coletânea de leis criadas por juristas da região, juristas do Império Bizantino. Ele vai pegar todas essas leis e compilar num livro chamado de Digesta. No mesmo ano, ele também vai lançar as Institutas. O que é isso? É um compilado, uma reunião de princípios gerais do direito romano. As antigas leis romanas, ele vai compilar tudo e colocar dentro de um livro chamado de Institutas. O terceiro e último livro vai ser chamado de Novelas. O que são as novelas? São leis lançadas, criadas, né, depois dessas leis. As novas leis. Por isso que são chamados de novelas. No final, esses 3 livros vão compor o Corpus Juris Civilis, o corpo do direito civil ali de Justiniano, que toda a população do Império Bizantino deveria respeitar. Então, dentro do direito, isso é muito importante para o direito bizantino. Inclusive, ele é a base do nosso direito ocidental. Se você for estudar direito, você vai ter que estudar o Corpus Juris Civilis de Justiniano, e é o Corpus Juris Civilis que mantém a antiga legislação romana até o mundo de hoje, para que nós conhecêssemos a legislação romana. Um problema bem sério ali vai ser o seguinte: Justiniano vai querer expandir, dominar outros territórios, certo? Beleza, só que isso demanda muito dinheiro. Justiniano, ele vai aumentar os impostos cobrados pela população para a população do Império Bizantino. Isso vai causar uma revolta num hipódromo, num dia de competição de cavalo. A população que estava reunida para assistir essa corrida de cavalo vai começar a se revoltar. O nome dessa revolta é conhecido como Revolta de Nicá, ou Revolta de Niké, que acontece no ano de 532, e vão tentar lutar contra ali os impostos que eram cobrados pelo imperador Justiniano. No final, essa revolta termina muito ruim para a população, pois Justiniano e o seu general Belisário acabam massacrando e assassinando todos os revoltosos, tá certo? Então, isso é importante saber sobre Justiniano. Ele é um dos principais imperadores ali do Império
Bizantino. E só pra gente entender um mapa aqui para ver aonde Justiniano expandiu. A parte amarela, nós vamos ver ali o início do Império, aonde Justiniano estava, o início do Império Bizantino. E as partes em rosa serão as partes conquistadas ali por Justiniano. Então a gente vai ver que ele vai conquistar a Península Itálica, um pedaço da Península Ibérica, tá? E nós vamos ver também o norte da África sendo conquistado ali por Justiniano e seus generais Belisário e general Nasser, que vão conseguir combater os povos bárbaros germânicos daquelas regiões, tentar retomar o território que era da antiga Roma do Ocidente. Eles vão conseguir? Não. Depois que Justiniano morre, os outros imperadores vão acabar perdendo esses territórios, tá certo? Tanto por os outros povos germânicos, como também pela própria expansão do mundo muçulmano, né? A expansão do Império Árabe. Pessoal, sobre a questão religiosa, é muito importante lembrar que o Império, como eu falei para vocês, o Império Bizantino, ele era adepto do cristianismo, né? Como ele fazia parte do antigo Império Romano, e Roma vai se transformar em cristã, lá com Constantino e depois com Teodósio, nós vamos ver que o cristianismo era muito forte e era a religião mais importante do Império Bizantino. Mas existia um problema, porque ao mesmo tempo que o Império Bizantino ele era cristão, nós vamos ver que Roma continuava existindo, a cidade de Roma continuava existindo, e a Europa Ocidental vai se converter. Muitos povos bárbaros germânicos irão se converter ao cristianismo. E nós vamos ter dois líderes. Dentro do Império Bizantino você vai ter o imperador do Império Bizantino, que ele é um líder religioso também, além de líder territorial, ele é um líder religioso, mas ao mesmo tempo também tem o Papa. O Papa ele é um líder religioso e você, como habitante do Império Bizantino, você teria que respeitar as leis tanto do Papa como também as leis criadas pelo imperador do Império Bizantino. E muitas vezes nós vamos ver uma discussão ali entre esses dois líderes, tá? Tanto o imperador do Império Bizantino como também o Papa, eles vão acabar discutindo por questões religiosas, tá? Justiniano, quando ele está no poder, ele também vai se importar muito com a questão religiosa. Aliás, ele vai querer se importar com uma coisa muito importante, que é unificar a igreja, unificar toda a doutrina cristã em uma única religião, em um único cristianismo. Por que eu falo isso? Porque antigamente existiam várias seitas cristãs. Cada localidade no mundo tinha uma seita cristã diferente, acreditava em um cristianismo diferente. O Justiniano vai chamar isso de heresia e vai começar a perseguir. Ou seja, o cristianismo que Justiniano vai achar certo é aquele que é seguido pelo Império Bizantino e pelo Papa em Roma. E todos aqueles que não fossem semelhantes ou acreditassem em coisas diferentes daquele cristianismo seriam tidos como heresias e seriam perseguidos. Entre essas, uma das heresias mais importantes da época era o monofisismo, que defendia que Jesus Cristo, ele nunca foi humano, ele nunca sofreu como humano, ele nasceu como um divino, como um ser divino, tá? Isso vai contra o cristianismo, tá? O cristianismo clássico, principalmente por quê? Porque Jesus só pode ter sofrido se ele fosse humano, se ele nascesse como humano e depois ele vai ascender ali como uma figura divina. É isso que acreditava o cristianismo clássico. Mas a seita monofisista, que era muito cultuada no Egito e na Síria, que eram locais que não aceitavam a ser dominados pelo Império Bizantino, eles vão começar a cultuar o monofisismo como uma forma de rebelião contra a dominação bizantina. O Justiniano vai começar a perseguir esse movimento, vai começar a perseguir ali o movimento monofisista, o que vai ser um problema bem sério, porque a sua esposa era adepta, inclusive, do monofisismo, tá certo? Outro grande problema vai ser a famosa crise iconoclasta, no ano 730. Esse já não é Justiniano, e sim ali o imperador Leão III. O imperador Leão III vai perceber o quê? Existia muita venda de ícones que representavam santos, imagens de Deus, imagem de Deus não, de Jesus, de Cristo, imagens de Maria. Essas vendas de santos, de ícones, né, elas acabavam financiando o Papa em Roma, ou seja, fortalecia muito ali aquele papado que era romano e não fortalecia o Império Bizantino. As vendas, o dinheiro da venda desses ícones era revertido para o Papa em Roma. O imperador Leão III, percebendo isso, ele vai começar a proibir a utilização de imagens, a utilização de ícones. Ele proíbe. O nome disso é chamado ali de iconoclastia, tá? O movimento iconoclasta.
iconoclasta, que proíbe a circulação de ícones, de ídolos e de imagens dentro do Império Bizantino. Isso não vai continuar por muito tempo, porque, o Papa vai se revoltar com isso, o Papa não vai aceitar essa medida ali do Leão III, vai toda hora criticar isso, e nós vamos ver que depois da morte de Leão III, mais ou menos lá, algum tempo depois, no ano de 843, o Império Bizantino vai ceder à pressão do Papa e vai voltar ali a ser vendidos ícones, vai parar a perseguição ali aos ícones, e você vai poder adorar novamente essas imagens, tá? Esse problema aí de briga entre Império Bizantino e Império Bizantino, Constantinopla e o Papa, ou seja, os imperadores e o Papa, essa briga religiosa vai terminar no ano de 1054, quando o cristianismo vai se dividir em dois, virando uma cristandade. Ou seja, nós teremos em Roma, liderado pelo Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana, e no Império Bizantino nós vamos ver surgindo a Igreja Ortodoxa, liderada pelo Patriarca, ou seja, pelo Imperador. Então, a cisma do Oriente divide o cristianismo em duas igrejas. E agora a gente vai chamar de cristandade. Continuando. Pessoal, a decadência do Império. Como o Império Bizantino vai acabar finalizando, vai acabar terminando, né? As causas, principalmente disputa interna entre sacerdotes ali, entre clero e os imperadores, os próprios generais vão acabar discutindo entre eles, enfraquecendo assim o Império Bizantino, e também nós teremos ali a expansão islâmica. O islamismo que a partir de 630, a partir da formulação do Islã pelo Maomé, vai começar a se expandir e dominar vários territórios. E nós vamos ver um grupo chamado de turco-otomano, tá? Comandado pelo sultão Maomé II, e os turcos otomanos vão acabar invadindo, tomando a cidade de Constantinopla no ano de 1453, finalizando assim completamente com o Império Bizantino. A gente também coloca que o final da Idade Média, a marca final da Idade Média, é o ano de 1453, quando cai o Império Bizantino, acaba então a Idade Média, tá certo? Sobre a arte, sobre a cultura ali bizantina, a gente tem que destacar aqui alguns pontos, como por exemplo os mosaicos, né? Existiam vários mosaicos dentro do Império Bizantino, dentro das igrejas, os ícones, né? Apesar da crise iconoclasta, vai ter muita adoração de ícones e de imagens ali de santos, imagens de Maria, imagens de Jesus, né? E também nós vamos ter que destacar aqui a importância da igreja de Santa Sofia, uma igreja que fica hoje em Istambul, né? Antiga Constantinopla, antiga capital do Império Bizantino, e lá nessa igreja, né, vai ter ali uma estrutura, uma arquitetura impressionante, com vários ídolos, vários ícones, e mais para frente, quando os turcos dominarem Constantinopla, ela vai acabar se transformando em uma mesquita, tá? Uma mesquita muçulmana, e até hoje ela tá lá para ser visitada, é uma das grandes maravilhas ali, né? A igreja de Santa Sofia. Pessoal, o Império Bizantino, basicamente, é isso, tá? Próximas aulas a gente vai estudar sobre o islamismo e o grande reino árabe. Beleza?